Olá, pessoal! Muito bem-vindos ao webinar de hoje, que tem como título Introdução ao Sequenciamento Metagenômico. Nesse webinar, nós vamos discutir um pouco sobre o fluxo de trabalho de um projeto de sequenciamento de metagenômica, incluindo o que é um sequenciamento metagenômico, vou mostrar alguns recursos para começar o seu projeto nessa área, também nós vamos falar sobre alguns métodos de preparação de biblioteca, do sequenciamento propriamente dito, e também um pouco sobre a análise de dados. Assim, como vamos dar uma visão geral de muitos tópicos relacionados à metagenômica, ao longo da apresentação, eu vou mostrar alguns recursos úteis para obter informações mais detalhadas sobre cada um dos assuntos abordados. Vamos começar então pela pergunta: o que é um sequenciamento metagenômico? Bom, o sequenciamento metagenômico nos permite determinar a diversidade microbiana de uma amostra. Podemos observar bactérias, fungos, árqueas, vírus ou até mesmo as combinações desses micro-organismos que estão presentes em cada amostra, sem a necessidade de isolar esses micro-organismos em uma cultura laboratorial, sendo possível assim analisar, por exemplo, o DNA de comunidades de micro-organismos presentes em amostras de solo ou de água, entre outras. E para iniciar um sequenciamento metagenômico, começaremos com o DNA purificado da nossa fonte de amostra de interesse. As amostras podem ser de solo, cotonetes ou suaves, de água, de plantas e também de muitas outras fontes. As amostras de metagenômica, elas também são conhecidas como amostras mistas, pois essa amostra sempre irá conter uma mistura de espécies diferentes. Para essa aplicação, é muito importante usar um método de extração e de purificação que produza um DNA altamente puro. As amostras de metagenômicas elas são propensas a contaminantes, que podem inibir as etapas posteriores. Se possível, é melhor usar um kit de purificação de DNA desenvolvido especificamente para o tipo de amostra que você estiver trabalhando. Por exemplo, existem kits de purificação especificamente para amostras de solo. Se um kit específico não estiver disponível, você pode usar kits ou métodos que comprovadamente funcionam com o tipo de amostra do seu interesse, buscando essa informação com o fornecedor ou na literatura. Um pouco mais à frente, eu vou mostrar alguns recursos que discutem os métodos de extração e de purificação para algum desses tipos de amostra. E este boletim aqui, contido nesse link, inclui informações sobre possíveis inibidores e contaminantes, quais são suas fontes, como verificá-los e também como removê-los de nossas amostras. Essa amostra inicial de DNA, além de ser pura, também deve ser quantificada com precisão. Para isso, recomendamos o uso de um método de quantificação fluorimétrico específico para DNA dupla fita, como Qubit ou Picogreen. Você também pode considerar incluir uma amostra controle, especialmente quando for começar um novo tipo de amostra ou começar um novo fluxo de trabalho, de preparação de biblioteca ou até mesmo uma nova pipeline de análise. Essas amostras controles podem ser amostras de comunidades simuladas comerciais ou podem ser também amostras bem caracterizadas do seu laboratório ou de banco de amostras. Outro método de sequenciamento que pode ser usado com amostras mistas é a metatranscriptoma, ou também conhecida como transcriptoma microbiana. Esse é o sequenciamento do RNA a partir de amostras mistas, e não do DNA, como estamos falando até o momento. Hoje, nós não vamos discutir sobre metatranscriptoma neste webinar. Caso você estiver interessado nessa aplicação, o link aqui abaixo contém informações úteis para iniciar um projeto de metatranscriptoma. Agora, antes de começar a discutir sobre o preparo de biblioteca, eu gostaria de deixar aqui alguns recursos para vocês pesquisarem antes de começar um projeto de metagenômica. No site da Illumina, você irá encontrar várias páginas com informações úteis para o projeto de metagenômica, incluindo uma visão geral da metagenômica ambiental, uma introdução à metagenômica Shotgun e também uma revisão de publicações relevantes para micro-organismos e também
na área de metagenômica na saúde humana. Essas páginas incluem publicações, protocolos e considerações para o sequenciamento metagenômico. E alguns desses tópicos iremos discutir com um pouco mais de detalhes hoje. Agora vamos começar a discutir sobre a preparação da biblioteca. Para o sequenciamento metagenômico, existem duas abordagens para a preparação de biblioteca. O primeiro método é uma abordagem de preparação de biblioteca direcionada. Com esse método, nós selecionamos um único alvo no genoma, amplificamos e sequenciamos esse alvo. Assim, essa região deve ser uma região bem informativa, com SNPs e outras variantes que poderão ajudar a identificar as espécies presentes na amostra, como o 16S para bactérias, por exemplo. O segundo método é a metagenômica shotgun. Com esse método, criamos bibliotecas para o sequenciamento de todo o DNA presente em uma amostra, não apenas de uma região específica, como falamos anteriormente. Discutiremos essas duas opções de preparação de biblioteca nos próximos slides. Começaremos discutindo a preparação da biblioteca direcionada. Hoje vamos revisar dois métodos direcionados. O primeiro é o protocolo demonstrativo de metagenômica 16S, para o sequenciamento de metagenômica bacteriana. E também depois discutiremos um pouco sobre o protocolo demonstrativo de metagenômica de fungos, que também é conhecido como sequenciamento ITS. Além disso, também vamos falar um pouco como personalizar esses fluxos de trabalho para diferentes regiões-alvos metagenômicas. Primeiro vamos conversar sobre o sequenciamento 16S. Então, 16S é uma fração do RNA ribossomal bacteriano e é um alvo popular para o sequenciamento de metagenômica bacteriana. O 16S possui 9 regiões variáveis e essas regiões variam entre os táxons. E assim, essas regiões variáveis ou subconjuntos de regiões podem ser usadas para uma classificação taxonômica. O protocolo 16S da Illumina tem como alvo as regiões variáveis V3 e V4. Nesse protocolo, nós usamos duas etapas de PCR para criar uma biblioteca de sequenciamento. É necessário 12,5 nanogramas de DNA de partida e o protocolo pode ser concluído em apenas um dia. Durante esse fluxo de trabalho, nós utilizamos como primers os índices do Nextera XT versão 2, os quais permitem indexar exclusivamente até 384 amostras, o que significa que podemos sequenciar até 384 amostras em uma única corrida de sequenciamento. No protocolo, incluímos as sequências recomendadas dos primers para amplificar as regiões V3 e V4 do gene 16S do RNA ribossomal em um único amplicon. Além das sequências específicas para essas duas regiões, esses primers também incluem sequências salientes que serão utilizadas como ancoragem para os adaptadores da Illumina. Esse part primers pode ser adquirido com o fornecedor de síntese de óligo da sua escolha. Aqui nesse slide, podemos revisar o fluxo de trabalho completo dessa preparação de biblioteca. Aqui em cima estão os primers específicos das regiões V3 e V4, contendo também a região saliente complementar aos adaptadores da Illumina. Esses primers serão utilizados na primeira PCR, onde amplificamos as regiões V3 e V4. Posteriormente, temos uma purificação dos produtos da primeira PCR e logo em seguida faremos a segunda PCR. Nessa etapa, os índices do Nextera XT V2 irão se ligar àquela região saliente que introduzimos no primeiro par de primers para indexar exclusivamente cada uma das nossas amostras e, ao mesmo tempo, adicionar os adaptadores da Illumina. Depois, fazemos uma nova purificação dos produtos de PCR e agora sim estamos prontos para validar e sequenciar nossas bibliotecas. Para validar uma biblioteca final de 16S, nós podemos utilizar um analisador de fragmentos, como o Bioanalyzer, ou um outro instrumento comparável, os quais irão mostrar um produto final, geralmente entre 600 e 630 pares de bases.
Já, se você deseja sequenciar diferentes regiões variáveis do gene 16S, ou até mesmo uma região genômica totalmente diferente, você pode utilizar esse mesmo workflow, modificando apenas as sequências locus específicas do primeiro par de primers, para amplificar essas novas regiões de interesse. Para isso, você pode usar esse mesmo desenho do primer, aqui o qual inclui as sequências salientes, complementares aos adaptadores da Illumina, e substituir as regiões do gene 16S pelas novas sequências que vocês querem sequenciar. O protocolo 16S fornece essas sequências dos primers, juntamente com algumas orientações e considerações para o desenho desses novos primers. Em nosso website, você pode encontrar o guia completo de preparação da biblioteca clicando nesse link. Agora, vamos dar uma olhada no protocolo de sequenciamento de metagenômica fúngica da Illumina. O fluxo de trabalho da metagenômica fúngica é um protocolo para o sequenciamento de ITS. O ITS ele se refere às regiões espaçadoras transcritas internas entre os genes do RNA ribossomal. Existem duas regiões ITS, a ITS1 e ITS2, ambas as quais podem ser usadas para identificação de espécies de fungos. O protocolo da metagenômica fúngica da Illumina tem como alvo o ITS1. Esse fluxo de trabalho de metagenômica de fungos ele é muito semelhante ao protocolo do 16S. Para o protocolo do ITS, nós também utilizamos o fluxo de trabalho de PCR em duas etapas, a mesma quantidade de DNA de partida, e o protocolo leva a mesma quantidade de tempo. A principal diferença está na primeira PCR, quando estamos amplificando a região alvo. Em vez de um único par de primers, usamos uma combinação de 8 primers forward e de 7 primers reverse. O uso dessa mistura de primers nos permite amplificar uma ampla variedade de espécies de fungos. Como podemos ver nessa tabela aqui, para o protocolo ITS, nós usamos as mesmas sequências salientes usadas nos primers do protocolo 16S. E a diferença é que utilizamos essas combinações de 8 primers forward e de 7 primers reverses para amplificar as regiões alvos. Analisando o fluxo de trabalho completo dessa preparação de biblioteca, podemos ver que ele segue o mesmo protocolo de PCR em duas etapas. Primeiro, amplificamos a região ITS1 com as nossas misturas de primers forward e reverse, locus específicas, contendo também a região saliente complementar ao adaptador da Illumina. Depois fazemos uma purificação dos primeiros produtos de PCR e, em seguida, fazemos a segunda PCR utilizando como primers os índices Nextera XT, para indexar exclusivamente cada uma das amostras e também adicionar os adaptadores da Illumina. Enfim, após a purificação dos produtos de PCR, já temos a nossa biblioteca final pronta para prosseguirmos com a validação e com o sequenciamento. Ao visualizar os traços da nossa biblioteca final de ITS em um analisador de fragmento, podemos ver picos de tamanhos variáveis, que podem ser picos distintos ou mostrar uma ampla distribuição. Geralmente, os fragmentos têm cerca de 225 e 775 pares de bases, mas o número de picos e o tamanho deles podem variar dependendo das espécies presentes nas amostras. Nesse slide, vocês irão encontrar um link para o protocolo completo do ITS e também um segundo link para o datasheet desse protocolo, o qual fornece uma visão geral da preparação da biblioteca, do sequenciamento e também da análise de dados. Agora que analisamos a preparação de biblioteca direcionada, vamos dar uma olhada na preparação de bibliotecas de metagenômica shotgun, que é aquela que cria uma biblioteca com todo o DNA presente na sua amostra. Para o preparo de bibliotecas da metodologia shotgun, metagenômica shotgun, nós temos dois fluxos de trabalho. O primeiro, o Illumina DNA Prep com tagmentação, que anteriormente era conhecido como o Nextera DNA Flex, e depois também temos o Nextera XT DNA. Essas são estratégias de preparação de bibliotecas semelhantes,
porém com algumas diferenças importantes que iremos discutir nos próximos slides. Começando com o kit Illumina DNA PrEP com tagmentação, apenas lembrando que esse kit era anteriormente chamado então de Nextera DNA Flex. Para esse kit será necessário entre 1 até 500 nanogramas de DNA de partida e a preparação completa da biblioteca leva em torno de 3 a 4 horas no total. Esse fluxo de trabalho também é compatível com automação e, ao final do protocolo, ele utiliza uma seleção de tamanho em 2 etapas, o que garante um tamanho de biblioteca mais consistente e reproduzível. Olhando mais de perto as etapas de preparação dessa biblioteca, primeiro podemos ver que devemos misturar as amostras de DNA metagenômico com um complexo de enzimas que chamamos de transposomo. Essas enzimas estão ligadas às beads magnéticas. Ao entrar em contato com essas beads, o DNA de partida será fragmentado pelas enzimas transposômicas e, ao mesmo tempo que fragmentam, essas enzimas já adicionam também sequências de marcação, como fosse um tag, em um processo que chamamos de tagmentação, o qual tem esse nome por ser uma mistura de fragmentação com adição de tags. Após essa etapa, realizamos uma PCR, utilizando como primers os índices Nextera XT, os quais irão se ligar a esse tag, que foi adicionado durante a tagmentação, para indexar exclusivamente cada uma das amostras e adicionar os adaptadores da Illumina. Após a PCR, usamos uma seleção de tamanho com beads magnéticas em 2 etapas para remover os fragmentos grandes e pequenos indesejados das bibliotecas finais. Assim, após essa seleção de tamanho, podemos prosseguir com a validação, quantificação e sequenciamento da biblioteca. O preparo de bibliotecas Illumina DNA PrEP com tagmentação tem tamanhos médios aproximadamente de 600 pares de bases. As distribuições geralmente começam em torno de 300 pares de base e se estendem até 1.000 ou 2.000 pares de bases. Aqui e também no próximo slide, nós temos alguns links úteis com mais detalhes sobre o uso desse preparo de bibliotecas. Agora vamos discutir sobre a segunda opção que temos para a preparação de bibliotecas metagenômicas Shotgun, que é o kit de preparação de biblioteca chamado Nextera XT-DNA. Para esse kit, usamos 1 nanograma de DNA de partida, e esse fluxo de trabalho pode ser concluído em cerca de 5 horas e meia de trabalho. O Nextera XT usa uma seleção de tamanho em uma única etapa, o qual vai remover todos os fragmentos pequenos indesejados antes do sequenciamento. Nesse protocolo XT, nós também misturamos as enzimas transposômicas com o nosso DNA metagenômico purificado, com a diferença aqui é que essas enzimas elas estão em solução e não presas às beads magnéticas como no protocolo anterior. Assim, durante essa etapa de tagmentação, essas enzimas transposômicas também vão fragmentar o DNA e, ao mesmo tempo, adicionar um tag em ambas as extremidades dos fragmentos. Em seguida, realizamos uma PCR, utilizando como primers os índices Nextera XT, os quais irão se ligar a esse tag e indexar exclusivamente cada uma das nossas amostras e adicionar os adaptadores da Illumina. Por fim, realizamos uma seleção de tamanho em uma única etapa para remover todos os fragmentos pequenos indesejados. E então estamos prontos para validar, quantificar as bibliotecas e prosseguir com o sequenciamento. Quando revisamos as bibliotecas finais, podemos ver distribuições amplas de bibliotecas com tamanhos médios variáveis. As distribuições geralmente têm em torno de 200 e 300 pares de bases e podem se estender até 1.000 pares de bases ou mais. Além do tamanho, o formato das distribuições também podem variar de acordo com as espécies presentes na sua amostra, e isso é perfeitamente adequado e esperado para bibliotecas preparadas com kit Nextera XT. Aqui temos os links para a página de suporte do Nextera XT DNA e também para o manual do preparo de bibliotecas, incluindo o protocolo e informações adicionais úteis para preparar suas amostras.
Para comparar rapidamente esses dois fluxos de trabalho, podemos observar essa tabela. Tanto o Nextera XT como o Illumina DNA PrEP são compatíveis com o DNA genômico, com amplicons, plasmídeos e genomas pequenos. Com a diferença aqui é que o Illumina DNA PrEP você também pode trabalhar com genomas maiores, como amostras genômicas humanas e de vegetais. Com ambos os kits, nós podemos indexar e multiplexar exclusivamente até 384 amostras, e já com relação à quantidade de DNA de partida, para o Nextera XT é necessário 1 nanograma de DNA puro, e para o Illumina DNA PrEP você pode utilizar entre 1 e até 500 nanogramas de DNA puro. Agora que preparamos nossas bibliotecas, podemos prosseguir com o sequenciamento. Para isso, precisamos escolher qual é a plataforma de sequenciamento mais adequada para a sua aplicação. Os sequenciadores diferentes, eles vão fornecer também diferentes quantidades de dados. Assim, precisamos saber qual é a quantidade de dados por amostra e quantas amostras vocês pretendem sequenciar para te ajudarmos a determinar qual é o melhor sequenciador para o seu projeto. Os dados necessários também podem ser chamados de cobertura. E essa quantidade de dados necessários vai depender do método de preparação da biblioteca utilizado, de qual é a fonte das suas amostras, de qual é a complexidade esperada dessas amostras e também qual é o fluxo de trabalho de análise que será utilizado. Então, a literatura é um ótimo recurso para encontrar as recomendações de cobertura e, posteriormente, com o nosso suporte técnico, o nosso suporte técnico poderá te ajudar com a recomendação de qual é o sequenciador mais adequado. Assim, quando estivermos prontos para sequenciar, o fluxo de trabalho para a configuração da corrida de sequenciamento vai depender da plataforma específica que você está utilizando. Nós temos recursos em nosso site para ajudá-lo em cada etapa do processo. E depois que a nossa corrida estiver concluída, precisamos revisar as métricas do sequenciamento para garantir que ele tenha tido um bom desempenho. As corridas metagenômicas shotgun e as corridas baseadas em amplicons possuem uma aparência e um desempenho bem diferentes. Para revisar o desempenho da sua corrida, você pode utilizar o Base Space Sequence Hub, que é um espaço que a gente tem na nuvem, ou também o Software Sequence Analysis Viewer, também chamado de SAV Offline. Nos slides a seguir, revisaremos o desempenho das corridas utilizando o Base Space. Ao revisar uma corrida de sequenciamento, nós podemos olhar para várias métricas, mas hoje aqui nos próximos slides analisaremos 4 métricas principais. A primeira métrica é a porcentagem de clusters que passaram no filtro. Isso se refere ao número de clusters na flow cell que estão emitindo um bom sinal e gerando dados. A segunda métrica que queremos ver é a porcentagem de alinhamento. Essa métrica refere-se à quantidade da nossa biblioteca controle, o FIEX, que está presente na corrida de sequenciamento. A terceira métrica é o Key Score. Então, o Key Score refere-se à métrica de qualidade dos dados de sequenciamento. Os dados com Key Score igual ou superior a 30 são considerados dados de boa qualidade. Já a quarta e última métrica que iremos revisar é o percentual de bases. Essa métrica refere-se à quantidade de cada uma das 4 bases em cada ciclo da corrida de sequenciamento. Então, existem expectativas diferentes para cada uma dessas métricas, dependendo do instrumento utilizado para o sequenciamento. Então, se você tiver alguma dúvida sobre essas métricas para o sequenciador específico que você está utilizando, por favor, entre em contato com o nosso suporte técnico. Como exemplo, primeiro vamos revisar o sequenciamento de bibliotecas preparadas com o kit Illumina DNA PrEP com tagmentação. Para essas bibliotecas, recomendamos um sequenciamento per-end com um comprimento de leitura de 2 vezes de 151 pares de bases. As bibliotecas Illumina DNA PrEP têm uma alta diversidade de bases, o que significa que os fragmentos alvos nas bibliotecas são amplamente variados em sequência, e por isso recomendamos colocar 1% da biblioteca controle FIEX no pool de bibliotecas antes do sequenciamento.
Nos slides a seguir, avaliaremos uma corrida com amostras preparadas, com o kit Illumina DNA PrEP com fragmentação, sequenciadas no instrumento iSeq 100. As bibliotecas Nextera XT vão ter um desempenho bem semelhante. Então, para começar a revisar a nossa corrida, a gente pode abrir aqui o nosso Base Space e olhar para a guia de métricas, aqui na parte superior da tela. Podemos mudar nossa visão ou mudar de guia a qualquer momento. Então, a primeira métrica que vamos observar é a porcentagem de reads que passaram no filtro de aprovação. Nessa corrida, vemos que esse dado é de 75,95%, o que é muito bom para bibliotecas Illumina DNA PrEP com fragmentação executadas no iSeq. Segundo, verificaremos a porcentagem de alinhamento, que, como vimos, corresponde à porcentagem de reads da nossa biblioteca controle, o FIEX, que foi inserido ao pool de bibliotecas antes do sequenciamento. Aqui temos 2,57%. Então, como as bibliotecas Illumina DNA PrEP com fragmentação têm como alvo cerca de 1%, esse valor está de acordo com as nossas expectativas. Agora, vamos mudar a guia de métricas para gráficos, aqui na parte superior da tela. E podemos dar uma olhada na qualidade da corrida aqui no gráfico da distribuição do Key Score. Podemos selecionar o ícone de expansão no canto superior direito do gráfico para expandir essa exibição. E agora podemos ver um pouco melhor. E vemos que a porcentagem dos dados dessa corrida aqui estão igual ou superior ao nosso limite de Key Score, que é 30, é de 92,4%, o que é fantástico. Então, agora sabemos que a nossa corrida gerou dados de alta qualidade que estão prontos para a análise dos dados. Agora, se voltarmos aqui para a nossa guia de gráficos, a última métrica que queremos revisar é a porcentagem de bases. Para visualizar essa porcentagem de bases, podemos usar o gráfico de dados por ciclo e, nesse menu suspenso indicado pela seta, podemos selecionar a opção porcentagem de bases e, em seguida, expandir esse gráfico para vê-lo um pouco melhor. Vou ampliar um pouco mais. E aqui vemos a porcentagem de cada uma das 4 bases para essa corrida. A cada ciclo, o instrumento ele relata a porcentagem de As, Ts, Cs e Gs. Para ajudar a nossa revisão, eu rotulei cada um dos reads aqui e também os index, porque eles geralmente parecem bem diferentes uns dos outros. Para as bibliotecas baseadas em fragmentação, temos um padrão ligeiramente pontudo no início de ambos os reads, tanto aqui no read 1 como no read 2 aqui no gráfico. Seguindo essa região pontiaguda, vemos que a porcentagem de cada base diminui e temos aproximadamente 25% de cada base presente a cada ciclo. Então, isso indica um pool de bibliotecas muito bem equilibrado ou com uma alta diversidade de bases, o que é comum para bibliotecas que envolvem fragmentação do DNA genômico. Essa porcentagem exata de cada base vai depender do conteúdo CG ou AT dos genomas em nossas amostras, embora o gráfico de percentual de bases mostre uma linha bastante reta à medida que os ciclos progridem e isso indica que as bases estão bem equilibradas. As leituras dos index são bastante pontiagudas nessa corrida e isso pode ser normal, dependendo dos index que escolhemos para as nossas amostras. Isso porque, durante a leitura dos reads, temos milhões de fragmentos diferentes em nossas bibliotecas, fazendo com que a leitura dos reads seja diversa e equilibrada. Já quando chegamos à leitura dos index, temos apenas algumas sequências diferentes. Portanto, a diversidade das sequências presentes é drasticamente reduzida, causando esse padrão pontudo no gráfico de percentual de bases. Agora concluímos então a nossa análise desse exemplo de uma corrida de bibliotecas preparadas com kit Illumina DNA PrEP com fragmentação no iSeq e podemos concluir que essa corrida teve um ótimo desempenho. Agora, vamos revisar o sequenciamento para bibliotecas direcionadas baseadas em amplicons. Para bibliotecas 16S, nós recomendamos um comprimento de leitura de 2 vezes 301 para de bases, se você estiver usando o MySeq,
Agora, se você estiver sequenciando usando uma plataforma diferente de sequenciamento, vai ser utilizado um comprimento de leitura de 2 vezes de 151 pares de bases. Ao sequenciar a biblioteca 16S utilizando 2 vezes de 151, dependendo da complexidade das suas amostras, pode ser que você obtenha uma classificação reduzida no nível de espécies na análise de dados. Então, isso vai depender diretamente das espécies presentes nas suas amostras. Para bibliotecas de metagenômica de fungos, nós recomendamos um comprimento de leitura de 2 vezes 151 para todas as plataformas de sequenciamento. O que é muito importante ressaltar aqui é que as bibliotecas de 16S e as bibliotecas de metagenômica de fungos, elas possuem baixa diversidade de bases. Como estamos amplificando um único alvo nessas bibliotecas, a maioria das sequências será muito semelhante e poderá diferir apenas em algumas bases. Por causa disso, nós recomendamos aumentar a porcentagem da nossa biblioteca controle FAIEX. Assim, o FAIEX, nesse caso, não atua apenas como um controle do sequenciamento, mas também adiciona diversidade de bases à corrida para melhorar as métricas de sequenciamento. Além disso, para essas bibliotecas de baixa diversidade de bases, também recomendamos atingir densidades de cluster mais baixas, pois isso ajudará a melhorar o desempenho do sequenciamento. Nos slides a seguir, nós vamos revisar uma corrida 16S no MySeq, utilizando o reagente versão V3 em uma corrida per-end de 2 vezes 301 pares de bases. As bibliotecas de metagenômica de fungos vai ter um desempenho bem semelhante às bibliotecas 16S, embora, como mencionado, use um comprimento de read menor, 2 vezes 151 pares de bases. Bom, começando a nossa análise aqui na guia de métricas, no Base Space. Primeiro, vamos revisar a porcentagem de reads que passaram no filtro de qualidade. Para essa corrida foi 88,83%, o que é muito bom. Às vezes, essa métrica pode ser mais baixa para a biblioteca baseadas em Amplicon, em comparação com as bibliotecas Nextera e Illumina DNA Prep, embora isso realmente dependa de qual sequenciador que você está utilizando e também de como foi configurada a sua corrida. Quando verificamos a porcentagem de alinhamento, vemos que 9,36% dos dados estão alinhados ao FAIEX. Então, como vimos, nós devemos realmente aumentar a quantidade de FAIEX quando sequenciamos bibliotecas baseadas em amplicons em comparação com as bibliotecas baseadas em tagmentação. Portanto, essa porcentagem de alinhamento mais alto está certa e é esperada. Agora, vamos dar uma olhar para a guia de gráficos e vamos verificar a porcentagem de Q30 primeiro. Vamos expandir o gráfico para ajudar a ver um pouco melhor. E aqui vemos a nossa porcentagem Q30 foi de 70,1%. Então, as porcentagens de Q30, geralmente, elas são mais baixas para bibliotecas baseadas em amplicons, em comparação com as bibliotecas Nextera ou outros tipos de bibliotecas de alta diversidade de bases. Além disso, o tamanho dos reads sequenciados aqui foi mais longo. Foi com leituras per-end de 301 pares de bases. Portanto, esperamos que a qualidade seja um pouco menor. Assim, para esse tipo de corrida, essa porcentagem de Q30 de 70,1% está perfeita. Vamos voltar agora à guia de gráficos e olhar o gráfico de dados por ciclo. Vamos alterar novamente o tipo de gráfico de intensidade para a porcentagem de bases, aqui no menu suspenso, e vamos expandir esse gráfico clicando no ícone do canto superior direito do gráfico. Ampliando um pouco mais, aqui podemos ver que é o nosso gráfico de porcentagem de bases para essa corrida. Marquei novamente cada um dos reads e dos index aqui para nos ajudar a revisar esse dado. E aqui vemos que o gráfico é bem diferente do anterior, mais pontiagudo, e isso é esperado. Como estamos amplificando um amplicon de um alvo único, a qualquer ciclo do sequenciamento, a maioria das bases presentes será a mesma. Por exemplo, aqui, por volta do ciclo 200, vemos que quase todos os amplicons dessa corrida possuem a base G, em azul.
Então, esse gráfico de porcentagem de bases é exatamente o que esperamos para bibliotecas do tipo 16S, e isso é perfeitamente aceitável. As bibliotecas de metagenômica de fungos também serão semelhantes a esse perfil. Assim, concluímos nossa revisão da corrida 16S e todas as métricas estão alinhadas com as nossas expectativas, o que é ótimo. Agora, podemos prosseguir com a análise de dados. Para obter mais informações sobre como avaliar o sucesso das corridas de sequenciamento, tanto nesse slide como no seguinte, temos alguns links contendo informações úteis. Agora que o nosso sequenciamento foi concluído e verificamos que as corridas tiveram um bom desempenho, podemos prosseguir com a análise dos dados. Nos dados metagenômicos, nós queremos avaliar a diversidade de cada amostra e identificar os táxons presentes. Existem muitos métodos de análise disponíveis da Illumina, muitas publicações e também muitas opções de análise personalizadas. Aqui, como exemplo, nós vamos revisar as análises de 16S e ITS no BaseSpace. Para começar, vamos revisar a análise dos dados de 16S. Assim, após fazer o login no BaseSpace, podemos navegar para a guia de aplicativos, clicando em Apps na parte superior da página, e dessa forma veremos uma lista de todos os fluxos de trabalho de análise disponíveis no BaseSpace. Existem muito mais opções do que isso se você rolar a página aqui para baixo. Para o 16S, vamos selecionar o nosso aplicativo 16S Metagenomics aqui. Isso nos levará à página do aplicativo. Aqui é uma descrição do fluxo de trabalho e rolando mais para baixo há informações adicionais de suporte, incluindo requisitos de amostra. Iremos em frente e selecionar Iniciar aplicativo aqui do lado direito. Agora podemos dar um nome à nossa análise. Depois vamos selecionar o projeto do BaseSpace, onde gostaríamos que nossos resultados de análise fossem salvos. Vamos selecionar as amostras que queremos analisar e escolhemos o banco de dados de metagenômica com o qual queremos comparar os nossos dados para classificação. Ou podemos também utilizar um banco de dados personalizado. E aí sim, iniciamos a nossa análise. Depois que a nossa análise for concluída, podemos navegar para nossa aba de projetos dentro do BaseSpace, aqui na parte superior da tela, e podemos clicar na análise 16S Metagenomics para visualizar os resultados. Primeiro, vemos um resumo dos resultados para todas as amostras. Estou mostrando aqui apenas o topo da página, mas se você rolar para baixo, existem métricas adicionais. Podemos selecionar uma única amostra aqui no painel esquerdo para revisar seus resultados. Então, primeiro vemos o número de leituras obtidas por amostra. Em seguida, vemos as estatísticas de classificação. Então, isso mostra a porcentagem dos dados que podem ser classificados em cada nível taxonômico, de reino a espécies. Se rolarmos a página, veremos gráficos. Este é apenas um exemplo. Aqui podemos ver a abundância relativa das espécies na amostra em diferentes níveis taxonômicos. Agora vamos voltar para o topo da página e podemos selecionar o nosso relatório em PDF para essa amostra específica. Então, no relatório, ele também inclui gráficos individuais, mostrando diversidades relativas em cada nível taxonômico, destacando aqui as classificações mais abundantes. E também inclui tabelas de classificação em cada nível taxonômico. Novamente, aqui são apenas as classificações mais comuns. Para visualizar os resultados mais detalhados, nós podemos voltar à página de resultados no BaseSpace e selecionar o nosso resumo no formato CSV. Isso nos dará uma visão abrangente de todos os taxa presentes na amostra, incluindo o número de weeds para cada classificação. Agora vamos dar uma olhada na análise de ITS para a Biblioteca de Metagenômica de Fungos.
Para essa análise, nós também podemos utilizar o mesmo aplicativo de 16S Metagenomics dentro do BaseSpace, fazer a seleção, ou dar o nome, escolher o projeto, fazer a seleção das amostras da mesma forma. A diferença aqui é que temos que selecionar o banco de dados diferente, o banco de dados específico para fungos como referência. Aí sim, iniciamos a nossa análise. Assim que a análise for concluída, podemos revisar os resultados. Novamente, aqui nós vemos um resumo de todas as amostras que foram incluídas no nosso sequenciamento. Podemos também revisar as métricas à medida que rolamos a página. Esses resultados eles são exibidos e organizados da mesma forma que os resultados do 16S, que analisamos anteriormente. Podemos também selecionar amostras individuais aqui no painel esquerdo e revisar os resultados específicos para essa amostra. Podemos revisar o nosso relatório em PDF, selecionando o link. O relatório PDF também inclui gráficos de pizza, por exemplo, aqui, exibindo a abundância relativa das classificações mais comuns em cada nível taxonômico, juntos também com tabelas que vão listar as classificações mais abundantes para as espécies, gêneros e filos. E se eu quiser também resultados mais detalhados, eu volto aqui na página dos resultados do BaseSpace e seleciono os resultados, a classificação no formato CSV. Aqui, novamente, nosso arquivo CSV vão conter todas as classificações feitas para a amostra, o número de leituras atribuídas a cada uma, classificadas por abundância. Existem muitas opções diferentes de aplicativos para análise metagenômica no BaseSpace. Podemos selecionar metagenômica aqui no menu suspenso à direita para filtrar somente os aplicativos mais relevantes para o nosso projeto. Também temos o aplicativo Dragon Metagenomics Pipeline, que está disponível para análise de dados dentro do BaseSpace. Essa análise é compatível com os dados de sequenciamento metagenômico baseado em Amplicon e também baseados em tagmentação. Além dessas opções de aplicativos na nuvem, também podemos analisar os dados metagenômicos offline. Aqui temos como exemplo o software Local Manager, o qual é compatível com os dados gerados no iSeq, no MySeq, no MiniSeq e também no NextSeq 500-550. Também temos o software chamado MySeq Reporter, o qual pode ser utilizado para analisar dados metagenômicos gerados no MySeq. Além desses, existem muitos outros fluxos de trabalho de análise de terceiros, bem como opções de análise personalizadas que podem ser utilizados. Aqui temos mais alguns recursos, onde vocês podem encontrar mais informações sobre os aplicativos de análise metagenômico. Agora, para finalizar, eu vou resumir nossa discussão de hoje e também deixar alguns recursos adicionais para ajudar no seu projeto de sequenciamento metagenômico. Então, hoje nós discutimos sobre o que é um sequenciamento metagenômico, mostramos alguns recursos para iniciar o seu projeto, falamos sobre alguns métodos de preparação de biblioteca, de sequenciamento e também um pouco sobre análise de dados. Além disso, analisamos também alguns recursos ao longo da apresentação para obter informações e orientações mais detalhadas. Um recurso adicional, vocês também podem olhar o conjunto de dados públicos que estão disponíveis dentro do BaseSpace e fornecem alguns exemplos de métricas de desempenho de corrida e também de análise de dados. Os dados públicos podem ser encontrados na aba Public Data, no BaseSpace, e também podem ser filtrados com base em seus interesses, pesquisando ou selecionando uma categoria aqui no painel direito. E por fim, também vou deixar aqui alguns links com recursos adicionais da nossa página de suporte da Illumina, e você também sempre pode entrar em contato com o nosso suporte técnico através do e-mail techsupport@illumina.com. Bom, muito obrigada por assistir o nosso webinar de hoje. Digite aqui quaisquer dúvidas no chat ou se ainda não fez, podemos discutir com mais detalhes.